Mais alguma questão? Vamos fazer primeiro uma rodada de questões e depois a mesa responde. A Coreia, depois de 1950 e 53, quando houve aquela guerra entre o Norte e o Sul, a Coreia do Sul era uma nação tão atrasada quanto a Coreia do Norte. Hoje em dia é uma das mais prósperas nações asiáticas, um dos critérios. Como se explica esse fato? Em menos de um meio século. Por favor, mais alguma questão? Eu gostaria de saber a maneira que a Coreia, na área acadêmica, possíveis programas de cooperação entre os dois países, possíveis requisitos, e o que seria de preparar aqui para alguém que tem interesse em ir para lá. Ok. Mais alguma questão? Vocês já estão preocupados com o coffee break, é isso? Ok, então a mesa, por favor, adressem essas questões. Bom, eu vou deixar a pergunta dele, que eu acho muito interessante e bastante ao ponto. Eu vou deixar mais para vocês que estão mais... Eu não sou especialista em Coreia, né? Minha especialidade é Rússia e Ásia Central, e eu estou aqui mais como representante do Laboratório de Estudos da Ásia, para dar uma geral sobre estudos da Ásia aqui na USP, né? A pergunta dele eu acho que eu vou deixar para vocês que estão mais familiarizados com a literatura brasileira sobre a Coreia. Eu vou pegar um pouco sobre a questão da história dele aqui, mas devido ao tempo, eu vou talvez repetir alguns chavões. Eu acho que o desenvolvimento da Coreia, esse grande pulo, eu acho que tem a ver com uma coisa que é muito falada, a questão da ênfase muito grande na educação. E aí eu acho que tem um pouco a ver com a cultura do leste asiático em geral. Todos aqueles países ali têm uma ênfase muito forte na questão da educação, né? A história da Coreia também levanta a questão das ditaduras militares, né? Ditaduras militares levam ao desenvolvimento econômico. Com a nossa experiência no Brasil e em outros países, isso não existe, né? Se ditadura militar levasse ao desenvolvimento econômico, vários países aí que estão atrasados hoje aí já teriam lá na frente. Mas eu acho que foi um conjunto de fatores, educação primordial e uma também capacidade de adaptação muito rápido. Me parece que naqueles 3 países, e aí eu estou falando um pensamento sem estar raciocinando just in time, né, com 1 minuto para acabar, dentre aqueles 3 países, China, Japão e Coreia, me parece que os coreanos têm uma maior adaptabilidade, inclusive, do que os outros para esses novos tempos, né? Veja a rapidez com que saíram daquela crise abissal, né, em 97, rapidamente se reestruturaram. Então, achei isso muito interessante. Ok, tudo bem. Então, vamos deixar a questão do Yuri para o próximo bloco, e eu ia complementar também de que temos a oportunidade de termos autoridades governamentais da Coreia, né, que também podemos interagir com para buscar os caminhos necessários. Por favor. Fazer um comentário rápido sobre essa questão, que é o seguinte: o que nós temos recebido em termos de informação sobre oportunidades, por exemplo, de bolsa de estudos na Coreia, tem vindo muito em cima da hora. Então, se há autoridades coreanas, eu acho que seria uma oportunidade de dizer, bom, dá mais tempo, né? É isso aí. Você responde à questão do colega? Ok. Bom, eu respondo, você pode completar depois, porque inclusive a pergunta dele para 1 minuto é quase que impossível, né? Não, quando ele estava colocando a questão, eu disse assim, olha, todas. Não, vamos pensar assim, sobre Coreia, no que exatamente a questão que o senhor colocou também, em termos de economia, eu acho que nós já temos aqui uma série de estudos muito mais consistente e muito há mais tempo. E acho que segue um pouco a linha, assim, pensar que lá nos anos, final dos 80, início de 90, principalmente nos anos 80, o Brasil teve o que se trabalhava com a Ásia era unicamente Japão, mas que se trabalhava mesmo com a Ásia e Japão era economia ou administração.
né, a ideia de querer entender o modelo econômico ou exatamente o modelo administrativo japonês. E aí também se começou a trabalhar com exatamente pensar a economia e a administração japonesa, principalmente a economia. Então, você tem trabalho já aqui de pensar o processo de desenvolvimento da Coreia, desde o trabalho de Canuto na Unicamp, um grupo que trabalhava com isso na Unicamp, aqui na USP. Eu acho que o Canuto está de volta aqui, se não me engano, né? Bom, tem o Dante, o professor Dante, que vai falar daqui a pouco, que trabalha com esse tema. Tem o professor André Cunha, na Federal, que fez na Unicamp também doutorado, mas está hoje na Federal do Rio Grande do Sul. Quer dizer, uma série de pesquisadores nas áreas de economia, principalmente nas áreas de economia internacional, que trabalham com Coreia. Agora, a deficiência, eu acho que ela está, quer dizer, na área que eu mais conheço, está principalmente exatamente na área de conhecer Coreia. Principalmente, claro, política coreana. Mais para a minha área, conhecimento exatamente da política externa coreana. Mais ainda, talvez, o conhecimento das questões estratégicas no que se refere às posições coreanas. Essa área ainda está um pouco sendo suprida por uma série pequena, mas uma série também de estudos trabalhando sobre a perspectiva da reunificação coreana, ao menos nos momentos mais recentes que houve ênfase nessa questão, né? Agora, tudo isso, evidentemente, é com poucos pesquisadores, com pouca produção. Então, realmente, claro, o jovem pesquisador que começa a buscar, quer dizer, sente exatamente falta de material, né? Então, talvez um pouco exceção para a área de economia. Olha, realmente é uma resposta rápida para entrar mais direto, talvez assim, por que a Coreia se desenvolveu, né? E se desenvolveu tão rapidamente, da forma como se desenvolveu, quer dizer, é realmente muito complexo, né? Mas eu acho que, assim, sim, Coreia, principalmente Coreia do Sul, era muito mais pobre, muito mais atrasada que Coreia do Norte, ali no início da década de 50. Né? Mais ou menos, talvez você possa pensar que ainda na década de 70, tanto Coreia do Norte quanto Coreia do Sul já apresentavam patamares similares de desenvolvimento, até pensar que um pouco antes, até Coreia do Norte tinha um patamar de desenvolvimento um pouco superior. Né? Eu acho que aqui, é claro, pensaria, talvez de uma forma errada, mas seria assim que um fator principal é Coreia, no seu processo de reconstrução pós-guerra, quer dizer, a vinculação forte e um projeto forte entre governo e sociedade. Né? Eu acho que assim, o processo de industrialização se fez sim, nessa ação conjunta de governo e sociedade empresarial. Se fez um trabalho conjunto também de sociedade via governo trabalharem para ciência e tecnologia e trabalharem para a educação. Eu imagino pensando assim, que o processo educacional coreano, claro, ele contou com incentivo governamental, mas exatamente com um grande financiamento da sociedade civil, que eu digo, das empresas que estavam precisando de qualificar mão de obra para essas empresas que estavam começando. Então, você tem assim um grande esforço, que é o quê? Projeto nacional. Né? 2, claro, você teve, sim, claro, a vantagem, não vou tirar, dizer, é mérito desse projeto coreano, mérito do envolvimento exatamente de governo e de sociedade nisto. Né? Agora, tem um mérito também, algo que facilitou, claro, entre parênteses, ou entre comilhas, aí, entre aspas, né? O fato de que o processo de recuperação econômica da Ásia, claro, possibilitou, claro, frente ao terreno, o momento instável ali de Guerra Fria, facilitou exatamente o aporte a recursos, a investimentos, né, para exatamente recuperar. Agora, acho que o projeto coreano exatamente soube se aproveitar muito bem disto. E eu acho que eu realçaria ainda no projeto coreano também o fato de que, claro, vamos dizer assim, investimento em função de Guerra Fria no anticomunismo. Né? Projeto coreano. Mas acho que ele soube se aproveitar também exatamente para buscar autonomia. Né? Eu acho que Coreia, mas assim, ela desenvolve-se com recursos americanos, mas vinculada também a Japão. Mas ela tem um projeto de autonomia. E esse projeto de autonomia, acho que reforçou principalmente a ideia de Coreia ter exatamente tecnologia que é coreana e não tecnologia que seja japonesa, que ela esteja reproduzindo. Né? E eu acho que isso reforça o projeto nacional. Eu acho que, para poder falar em 2 minutos, seria isso. Com muita deficiência, mas obrigado. Ok, eu agradeço os expositores e solicitaria, então, aos integrantes da próxima mesa a se dirigir à mesma para nós não perdermos tempos e adiantarmos a programação que já
iniciou com os atrasos habituais nos outros latinos-americanos.